o nosso curso de Física aqui do canal. E a aula de hoje vai ser Grandezas Físicas e Sistema Internacional de Unidades. Vamos lá! Não. A primeira coisa que vamos discutir aqui é o que é uma grandeza física. Você já deve ter ouvido em algum lugar que grandeza física é tudo que pode ser mensurado, ou seja, tudo que a gente pode medir. Então, grandeza física geralmente ela vem acompanhada de um módulo e uma unidade, porque a unidade vai dar identidade qual grandeza física nós estamos medindo. Um exemplo de grandeza física: o tempo, 2 horas. 2 horas é uma grandeza física, então o tempo é uma grandeza física. Então, as grandezas físicas, elas estão divididas entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, qual é a diferença de grandeza escalar para vetoriais? Então, para determinar essas diferenças, primeiro eu vou falar de grandezas escalares. Grandezas escalares são aquelas grandezas que só o módulo e a unidade já me dá a informação completa. Um exemplo é o tempo, 2 horas. 2 horas a informação já está completa já. Porque 2 horas, 2 é o módulo e horas é a unidade. A unidade serve para quê? Para dar identidade àquela grandeza física. O que nós estamos medindo? Tá? Massa é uma grandeza escalar. Se vocês medirem a massa de vocês, vocês vão lá, medem a massa de vocês e percebem que vocês têm 70 kg, vocês não querem saber se é 70 kg para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda, não. É 70 kg de massa, então essa grandeza está o quê? Está completa. Agora a grandeza vetorial, não. A grandeza vetorial, a principal característica da grandeza vetorial é que ela precisa de uma direção, que essa direção pode ser horizontal ou vertical. Ela precisa de um sentido. O sentido pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E ela vai precisar de um módulo. Um exemplo, se eu falar, estou na estrada a 80 km por hora no meu automóvel. Se eu estou no automóvel, já partimos do princípio que o quê? Que a minha direção é horizontal. Eu estou na direção, eu estou caminhando na estrada na direção horizontal. Agora você está indo para onde a 80 km por hora? Outra questão é a força. A força também é uma grandeza vetorial, porque se você empurra um objeto, você vai ter uma direção e um sentido para onde você está empurrando, além de ter uma intensidade de força. Você vai ter um módulo de força. Então, se eu falar, eu estou aplicando uma força de 20 newtons, você está aplicando uma força de 20 newtons para onde? Para a direita, para a esquerda, na horizontal? Não, a força você tem que ter o quê? Sentido, módulo e direção. Depois nós vamos ter uma aula só de vetores. Então, vamos seguindo. Vamos entrar em Sistema Internacional de Unidades. Há muito tempo atrás, não existia um padrão de unidades, um padrão fixo. Para quê? Para que todas as comunidades compartilhassem dos mesmos ideais de medições. Antigamente, quando vocês queriam medir alguma coisa, era muito comum se utilizar alguma parte do corpo do rei para que aquela medida fosse efetuada. Um exemplo é a jarda. A jarda seria uma medida entre do nariz até a ponta do dedo. Um rei muito mais alto, muito provavelmente, ele teria uma jarda maior. Um rei mais baixo teria uma jarda menor. Então, devido à necessidade do comércio e dessa padronização entre as comunidades, houve a reunião da comunidade científica para buscar o quê? Uma unidade padrão. Se vocês observarem, uma unidade padrão facilita muito o comércio entre povos, as engenharias. Por exemplo, se um projeto em engenharia estiver trabalhando em polegadas, aquela medida de polegada, ela já é padronizada em todos os lugares do mundo. Então existe essa necessidade. Então, a nosso trabalho aqui, o que eu vou entrar aqui é no Sistema Internacional de Unidades. Então, no Sistema Internacional de Unidade, nós temos as grandezas fundamentais, que são o comprimento, que é dado em metros. Então, o comprimento é dado em metros, é um sistema internacional. O tempo é dado em segundo. A massa é dada em quilograma. Corrente elétrica é ampere.
Observe aqui, ó, ampere. A unidade é um A maiúsculo. Mas quando a gente fala da unidade, o A é minúsculo. Mas quando a gente fala do cientista homenageado, esse A é maiúsculo. Então, tem que observar bem isso. A mesma coisa é temperatura. No sistema internacional, a unidade de referência é o Kelvin. Então, quando a gente fala da unidade, podemos colocar o K minúsculo. Quando a gente fala dos cientistas homenageados, então a gente utiliza o quê? O K maiúsculo. Quantidade de matéria é o mol. Intensidade luminosa é o candela. A partir dessas unidades aqui, vão surgir as unidades derivadas. Essas unidades derivadas nós vamos trabalhar em uma aula lá na frente, que seria a aula de análise dimensional. Mas eu vou falar um pouquinho das unidades derivadas. Uma das unidades derivadas, muito comum, que vocês conhecem, é a velocidade. A velocidade é espaço sobre tempo. Então, a unidade de velocidade, ela geralmente é metros por segundo. Então, porque é o que? É espaço metros por segundo. Então, a partir dessas unidades aqui, vão surgindo outras unidades. Então, esse sistema internacional de unidade também é conhecido como o sistema MKS. Então, galera, por hoje é só. Espero vocês aqui na próxima aula. Vamos que vamos, bons estudos para vocês. Então, até a próxima aula. Fui, tchau!